versículo aqui da palavra de Deus que, com toda certeza, ele é famoso, né? E que eu trago com diversas mudanças, alterações, não no sentido do significado da história, mas de seguinte que tem muitos pontos ao qual podemos falar e está sendo dito. Eu vou ler aqui em Jonas também, Jonas capítulo 1, só para a gente dar uma retomada e lembrar, hein? Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. E o versículo 3 diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nem glória a Deus. Como eu havia dito, a história de Jonas é uma história conhecida, a qual muitos trazem, né, muitos pastores trazem, e é ensinada desde pequeno para os pequenos, né, para as crianças, pelo fato de existir o peixe, de ser uma história simples e que o significado é fácil de entender, né, a gente entende tranquilamente, né? Então, na história em que Jonas um ponto importante da gente lembrar, que a gente às vezes não lembra, que Jonas, ele já era um profeta antes de acontecer essa história. Ele já era um profeta antes de contar esse fato, né? Então, quando a gente lê esse Jonas capítulo 1, essa história de Jonas, a gente já imagina que em Jonas apenas desobedecendo a Deus. Mas a gente lembra muitas vezes que, por ele ser chamado profeta Jonas, o profeta Jonas, como a gente conta, a gente não imagina que antes disso ele já era um profeta. E que com isso, né, ocorreu muitas histórias, muitos contos e tal, de que poderia ser citado também, mas, enfim, no livro de Jonas é contada essa história. E algumas outras após esse caso, né? E o que eu queria trazer com isso, irmãos, é que muitas das vezes a gente está fazendo o que Deus pede, está cumprindo o que Deus pede, né, de uma forma assim, de uma forma certa, obedecendo a Deus, a gente buscando, orando e indo atrás, né, da presença do Senhor, né, porque o Senhor está em todo momento, a presença dele está em todo momento, porque o Senhor Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele está em todo lugar, em todo tempo, né. Mas aqui é um ponto importante no versículo 3 que diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, né? Um ponto antes é que a Bíblia, né, a gente sabe que não dá para fugir da presença de Deus, mas a forma como é tratada aqui, que a Bíblia, ela traz essa simplificação para a gente entender. Ela traz essa simplificação por quê? Para que a gente entenda e compreenda de uma forma mais certa, né? De uma forma mais correta, uma forma mais simples para a gente entender mesmo, né? Então, não necessariamente diz assim em alguns versículos ou outros que, por exemplo, lá em Jó, lá em versículo, não vou lembrar o capítulo do versículo, mas diz assim: E Deus se lembrou de Jó. Deus estava lembrando de Jó a todo momento, mas esse se lembrou de Jó é algo mais para a gente simplificar, né? Algo para a gente lembrar e entender mais o contexto, né? Mas voltando aqui para Jonas, né, que é o tema aqui da palavra. O que eu queria dizer aqui é que no versículo 3 diz assim novamente: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E a gente sabe que Deus, ele pediu, né, não só essa tarefa, mas outras tarefas a Jonas. Deus pediu coisas e Jonas cumpriu. Jonas tinha sua vida fiel, né, sempre louvando, adorando, exaltando o Senhor. Mas o que aconteceu? Houve um momento em que Jonas, ele
não aguentou a tarefa que Deus tinha pedido. Ele não aguentou essa tarefa que Deus havia pedido. E o que eu queria trazer para hoje é que a gente, com total certeza, tem muitas histórias para contar. A gente tem muitas histórias e contos e experiências que nós tivemos com Deus. Né? Em momentos em que a gente estava feliz, obedecendo ao Senhor, exaltando o Senhor, né? E que bom por isso, né? Então a gente estava lá obedecendo, falando assim, eis-me aqui, a gente faz. E até momentos tristes, ruins, a gente lá contando assim que Deus faz, a gente só faz e obedece, né? Deus só pede e a gente obedece. Mas, irmãos, existem situações em que a gente está na mesma circunstância que Jonas estava passando. A gente tem os mesmos pontos em que Jonas estava passando. Porque a gente nunca lembra que antes disso Jonas já era um profeta. A gente nunca lembra disso. Mas o que acontece? A gente só lembra dessa história, desse fato, né? E isso acontece com a gente. E pode estar acontecendo com você, ao qual que a gente está sempre obedecendo a Deus, a gente sempre tem muitas histórias, experiências para contar, mas existe, irmãos, aquela circunstância, aquela situação que realmente é mais difícil. Aquela situação onde a gente olha e fala, não é possível, não tem como dar certo isso, né? Não tem como dar certo. E a gente se pega nessa situação. Né? É um ponto importante a gente lembrar, a gente recordar, a gente pensar e refletir sobre isso. Da qual a gente nunca lembra qual foi o anterior de Jonas. A gente só lembra esse momento, né? Que ele foi afogado, ele foi, né, o grande peixe engoliu Jonas e tal. E a gente sempre questiona Jonas, né? A gente fala, meu Deus, Jonas era só obedecer a Deus, por que não obedeceu? A gente tem que lembrar que Jonas, ele obedecia ao Senhor. Jonas já era um profeta. E que essas circunstâncias que Jonas teve antes desse fato, foi de que esses empecilhos, dificuldades que Jonas teve, foram o quê? Foram algo que veio para aumentar a confiança nele no Senhor. Veio para aumentar a confiança nele, de Jonas a Deus. Por quê? Porque com total certeza existem outros momentos em que Jonas, ele não confiou em Deus, né? Ele falou, não quero ser dessa maneira não, Deus, sabe? Existiam essas reclamações, né, que todo mundo faz, todo cristão faz, né, mas que é algo que tem que ser trabalhado. Essas reclamações que a gente faz de falar, meu Deus, de novo, Senhor, de novo. E Jonas, né, mesmo com essa suposta reclamação, Jonas obedeceu ao Senhor, Jonas fez o que era certo, né? Mas existiu esse ponto, de qual Jonas, ele não queria cumprir essa tarefa. Ele não queria cumprir essa tarefa. Mas a qual eu havia falado, né? Existem situações, né? Porque as lutas e as provas, elas vêm para que nossa confiança ela venha a ser aumentada no Senhor. Né? Então, quando vem prova, vem luta, a gente não pode reclamar, porque é algo que através disso vai aumentar a nossa confiança no Senhor. Né? Porque a gente viu que situações que a gente parecia que era muito difícil e tal, se cumpriu, né? Conseguiu dar certo, Deus deu vitória. Né? Então, mesmo com todos esses aspectos de que ia dar certo, Jonas, ele não obedeceu ao Senhor nessa situação. E que a gente venha se lembrar disso, de falar, de quando a gente estiver naquela situação assim, onde a gente pensa que não dá jeito, que Deus fez da maneira errada, e Deus poderia ter feito de outra maneira, a gente tem que lembrar que Deus está nesse controle de tudo. Que Deus está no controle de tudo, e que a gente apenas tem que obedecer ao Senhor. Né? Que a gente tem que obedecer ao Senhor, independente da situação. Independente. Porque a gente tem que lembrar que existiu um antes da gente. Existiu um cristão antes dessa situação. Mas também vai existir outro após essa situação. Após essa circunstância vai existir um outro cristão dentro de nós. Vai existir um outro quê? Um outro cristão mais confiante. Um outro cristão mais dependente. Um outro cristão
que ama mais ao Senhor, que obedeça mais ao Senhor. Então que a gente vai se lembrar de que depois das situações, das circunstâncias, dos desafios, dos empecilhos que a gente passa na vida, vai existir um cristão mais forte dentro da gente, que é mais temente ao Senhor. Então a gente que esteja passando por essa situação, não venha se corromper, por isso fala desistir de buscar Deus por uma coisa só. Não é por conta disso, disso, daquilo outro, eu vou parar. Não, irmãos. Não, a gente não pode fazer isso. Porque Jonas, no capítulo 1, traz toda essa situação. Traz essa situação todinha. De quê? De que Jonas, né, não quis ir para Nínive, foi para Tarsis, porque lá todo mundo já é cristão, todo mundo já sabe lá, todo mundo lá é certo, né? Nínive, né, não é digno de receber um perdão de Deus. Então o capítulo 1 traz toda essa história de que Jonas não queria ir, né? Deixando bem claro que Jonas não queria ir, né? E o que acontece, irmão? E mostra tal que o pessoal, né, que estava lá no barco já não queria, né, que Jonas estivesse lá, e Jonas foi jogado e tal. Mas o que acontece? Nesse trajeto já de Jonas, quando ele ouviu isso, não quis obedecer ao Senhor, até ele ir para o barco e dormir, a gente tem que lembrar que o quê? Que Jonas, eles não estavam em paz. Jonas não estava em paz, porque a mente dele sabia que ele estava fazendo coisa errada. A mente dele sabia que o que ele estava fazendo não era certo. Não era certo. Então, com total certeza, Jonas estava lá todo o tempo pensando, meu Deus, pediu para eu fazer algo e eu não estou fazendo esse algo. Né? Eu estou fazendo outra coisa bem diferente. Então, Jonas estava nessa situação de que o que eu estou fazendo não é certo, mas não sei. Eu vou porque é a minha intenção. É a minha intenção ir para lá, então já está bom. Mas a gente tem que lembrar, irmão, que nem sempre a intenção é o que a gente tem que fazer. Nem sempre que a nossa intenção diz algo, que a gente tem que fazer esse algo. Né? Por quê? Porque essa nossa intenção for fora do que Deus pediu pra gente, não vai dar certo. Não vai dar certo de jeito nenhum. Não vai dar certo. Porque um exemplo que a gente pode dar, a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma suposição que a gente poderia fazer, né? A Torre de Babel, quando o pessoal estava construindo, era para quê? Para que a torre chegasse até o céu, né? Porque seria um outro caminho que poderia chegar até o céu, né? De entregar a vida a Deus, de quando a gente morresse, a gente fosse para o céu, né? Mas com as nossas atitudes, com a nossa escolha de servir ao Senhor, né? Então essa suposição de construir essa Torre de Babel até chegar ao céu era uma intenção boa. Era uma intenção boa. Por quê? Porque eu vou chegar no céu, eu vou lá, né? Olha o pensamento dele. Quando eu chegar lá em cima, eu já vou ver Deus, já vou ficar no céu mesmo. Mas não fazia sentido nenhum, né? Porque além disso, além de estar claramente que não era certo, né? Eles também já estavam com o coração no dinheiro, né? Então eles queriam fazer toda aquela Torre de Babel, aquela fama, para ganhar dinheiro. E isso não deu certo. E o que eu queria dizer com essa história? É de que essa intenção de chegar no céu, essa intenção de construir algo para chegar até lá, não ia dar certo, né? Porque não ia dar certo. No final não deu dar certo, né? Mas essa intenção que eles tinham de quê? De que, vamos fazer uma coisa para chegar no céu. É praticamente a mesma coisa que Jonas teve. A mesma intenção. Por quê? Porque Jonas, ele não queria. Não queria ir para onde Deus havia mandado. Né? Poderia até supostamente estar tendo até a mesma atitude, chegar lá e falar de tudo que Deus faz, de tudo que Deus pode fazer na vida deles, né? Mas essa intenção de não ir para onde Deus havia pedido, né? Essa intenção de que não, eu vou para outro lugar, eu vou esperar o Evangelho de Deus em outro lugar, mas menos na Tarsis, menos nessa cidade eu vou para outras, menos para essa aí. Então a gente estava com esse pensamento, com essa intenção de que eu vou fazer a mesma coisa, só vou para um outro lugar. E a gente sabe que Jonas, ele não estava em paz consigo mesmo.
Jonas não estava em paz com essa situação porque ele sabia que era errado. E o que eu quero trazer com isso de que a intenção dele não estava errada? A gente sabia que Jonas não estava em paz. Nós sabíamos que Jonas não estava em paz com isso. Por quê? Porque ele sabia que não foi o que Deus pediu para ele fazer. E ele estava lá fazendo. Né? Ele estava lá fazendo. Então, o que acontece? A gente tem que olhar para a gente mesmo em uma situação ou outra e falar, né? É a vontade de Deus, é o que Deus pediu. Tá? É conforme o que está escrito na Bíblia. Então, a gente tem que fazer o que Deus pede, tem que fazer o que Deus manda, tem que fazer o que está na Bíblia. Tem até uma música, uma música da Fernanda Brum, né, Vem Sobre Mim, que ela fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Né? Então o que acontece? De que nós temos de fazer o que é certo. Mesmo o nosso eu, mesmo o nosso coração dizendo que a gente tem que fazer outras coisas, não, a gente faz isso para depois, a gente deixa para depois, a gente vai fazer outra coisa. A gente sabe que quando está fora dos caminhos de Deus, a gente não tem paz. A gente não tem paz por quê? Porque a paz, irmãos, não é um cenário bom. Né? Não é um cenário tranquilo. Não é só isso a paz. A paz é o quê? É independente do cenário, independente da situação, nós estejamos praticando as atitudes certas. Atitudes a qual Deus pede. Para que a gente tenha ter. Atitudes e que venham a ser sábias. Atitudes que sejam de acordo com a Bíblia. Então, quando a gente não tem paz, é por quê? Porque a gente não está obedecendo ao Senhor, tem algo de errado, tem algo que a gente precisa trabalhar, tem algo que a nossa intenção ela não está fazendo algo certo. Né? Olha que forte. Então, Jonas ele não estava em paz consigo mesmo. Jonas não estava em paz, mas o que acontece? Ele continuou no seu caminho. Ele continuou em reclamar, ele continuou a falar, eu vou para outro lugar. Né? E indo para Jonas capítulo 2, diz assim no versículo 1, né? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então só esse versículo aqui, porque a gente já resume o capítulo, mas que é importante de ler. Vou ler novamente, ó. Jonas capítulo 2, versículo 1, diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então, o que aconteceu? Jonas, ele estava lá, dormindo, supostamente em paz, né? Mas não estava em paz, né? Obviamente, ele estava lá. E o que aconteceu? Em meio àqueles pensamentos, tudo que ele pensava, ele sabia que não estava certo. Ele sabia. Então, a paz ele não estava com paz. Né? Então, o que acontece? Aí surgiu aquela tribulação, aquela movimentação no mar, aquela circunstância toda, ia jogando tudo fora. Todas as pessoas que estavam lá, o marinheiro, capitães, enfim, estavam pegando todas aquelas bagagens que tinha dentro do navio jogando fora, né, para diminuir o peso do barco, para amenizar a situação, mas não dava certo. Até que alguém descobriu até que um dos funcionários, alguém das pessoas de cima do barco, descobriu que tinha alguém dormindo lá embaixo. Aí foi atrás desses que estavam lá embaixo. Quem era? Era Jonas. E pegaram Jonas. Né? Acordaram Jonas. Falaram, você está dormindo meio esse balanço, essa tempestade, o que você está fazendo aí? Aí o que aconteceu? Jonas já raciocinou, já percebeu. Devido a não estar em paz, devido a não estar em uma atitude correta, não está tendo uma atitude correta, está vindo resultados da minha escolha. Está vindo resultados do que eu estou fazendo. Então Jonas teve esse pensamento. Ele teve essa ideia. Né? Aí ele subiu no barco e falou, gente, não adianta jogar todas essas bagagens fora. Não adianta fazer nada disso. Por quê? Porque eu já sei o motivo. O motivo qual é? É eu que estou fazendo o oposto do que Deus pediu, praticamente, né? Porque se a gente não está fazendo 100% do que Deus pediu, tem algo de errado. Né? Tem algo de errado e o resultado vai vir. O resultado vai ser negativo, né? Mas ele vai vir. Então o que aconteceu? Aí depois que Jonas explicou toda a situação, o que aconteceu? Jogaram Jonas ao mar.
E quando jogou Jonas ao mar, a tempestade acalmou, a tempestade ela se passou, né, para o pessoal que estava naquele navio, naquele barco, mas o resultado da atitude dele continuou com ele. Por quê? Porque após isso a gente sabe que quando ele foi jogado ao mar, um grande peixe engoliu Jonas. Então o resultado ruim, as nossas atitudes ruins vai continuando, né? Vai continuar até que o quê? Até que chegue ao ponto a qual Jonas chegou. E qual é? Porque Jonas capítulo 2, versículo 1 diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Né? Então Jonas passou lá um bom tempo lá dentro do peixe, né? Nesse ponto ruim, nesse empecilho que estava lá. Jonas estava numa dificuldade tremenda, mas teve uma hora que Jonas orou, como a gente sabe. Teve uma hora que Jonas orou, e o que aconteceu? Deus só tirou Jonas dentro do peixe quando ele orou. Olha que ponto importante. Deus não tirou Jonas antes disso. Deus só tirou Jonas quando ele foi tirado do mar. Então o que a gente pode ter com isso? É que Deus só vai tirar desses resultados ruins que estamos tendo só após quando a gente pedir perdão ao Senhor e fazer o que é certo. Assim como Jonas, depois que ele saiu do peixe, ele foi a Nínive. Olha que ponto importante que a gente tem que ver. Que enquanto Jonas ele não fez o que era certo, Jonas não pediu perdão ao Senhor, Jonas continuou lá no erro, a gente sabe que ele não estava em paz. Mas mesmo assim ele não pedia perdão ao Senhor. E a gente sabe que a falta de paz é algo que mexe com a gente de um jeito muito forte, né? Muito forte. Então Jonas estava lá, mas quando Jonas orou ao Senhor, né? Então, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, da onde? Das entranhas do peixe. Né? Então, nesse cenário que a gente cria, devido ao quê? Devido às nossas falhas, devido aos nossos pecados, mas devido ao quê? A nossa desobediência. Porque quando a gente não obedece, já é uma obediência. Né? Então fala, não, mas Deus não pediu nada para mim, eu estou sossegado aqui fazendo nada. Já é uma desobediência. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela pede para que a gente vença melhor, para que a gente vai perdoar, para que a gente vença amar um ao outro, né? Então não precisa necessariamente Deus pedir algo direto para a gente, mas que a gente venha estar cumprindo o que é certo. Certo como? Certo do que está escrito na Bíblia. Então se a gente não está fazendo o que está escrito na Bíblia, estamos obedecendo. Não estamos fazendo o que Deus pediu para nós, né? Então ali, Jonas saiu do peixe só quando ele orou ao Senhor e pediu perdão ao Senhor. Porque não tem como viver em paz sem Deus. Não tem como viver em paz sem estar com a intimidade ligada ao Senhor. Com a intimidade ligada ao Senhor, porque é um ponto importante. Porque nós temos que ter intimidade ao Senhor. Porque a gente sabe que quando a gente está todo dia louvando, todo dia adorando o Senhor e buscando o Senhor, e a gente por um momento faz algo errado, a gente sabe que é errado, que o Espírito Santo ele fala pra gente que é errado, né? A gente sente algo que está errado e o Espírito Santo ele mostra pra gente que está errado e a gente continua. É um pecado, não é um pecado, é um pecado sim, com total certeza. E a gente, irmão, é incrível que a gente não tem paz para pecar, né? Graças a Deus, né? Mas a gente não tem paz para pecar. A gente sabe que é errado, mas a gente fala, não, é só um negocinho, é só uma coisinha, né? Não, é só um negocinho, Deus, depois eu peço, não. A gente vai pecar, irmão, com a consciência lascada, né? Porque, lascada no sentido de que a gente vai estar todo momento, né? Lembrando. E graças a Deus por isso, né? O Espírito Santo nos está avisando
E que a gente vem ter consciência disso e passar, não, o Espírito Santo está avisando para mim é que eu estou fazendo algo errado, eu estou sabendo que é algo errado, mas eu estou continuando. Né? Então que a gente vem raciocinar isso, que o Espírito Santo de Deus está em nós, ele mora em nós, ele habita em nós, né? Então se a gente está fazendo algo errado, a gente raciocina que é errado, parou ali. Né? Nem deve ter começado, mas já para ali. Não continua o caminho não, né? Então Jonas, naquela falta de paz, naquela inquietação, ele orou ao Senhor. E quando ele orou, né, que o capítulo 2, essa oração dele, muito bonita, né, que aconteceu, já indo para o versículo 10. Jonas capítulo 2, versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então o peixe levou Jonas até a terra seca. Ai, que bonito, né? Então, irmãos, é assim na nossa vida. É assim na nossa vida de que o quê? De que independente da situação, independente do cenário, nós temos que obedecer ao Senhor. A gente tem que obedecer ao Senhor. Independente da situação, independente da gente estar achando que Deus poderia ter feito de outra maneira, Deus poderia fazer de uma tal forma, a gente só tem que obedecer ao Senhor. Porque no final é só Deus que sabe de tudo. Só o Senhor Jesus Cristo que é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Depois a gente sabe que Jonas foi para Nínive e Jonas conquistou muitas almas para o Senhor. Né? Então Deus contou com Jonas e conta com você, viu, varoa valorosa? E Deus conta comigo também. Amém? Deus conta com cada um de nós. Então, trazendo lá no início da mensagem, né, de que o quê? Independente da situação, mesmo que a situação que a gente fala, meu Deus, não tem sentido, não, Deus pode fazer de uma maneira melhor, Deus pode fazer disso, daquilo, a gente tem que obedecer ao Senhor e cumprir o que Deus pediu, né? Cumprir o que Deus pediu, independente de tudo, porque é uma parte muito importante de que se a gente mesmo assim, Deus pediu pra gente fazer uma coisa, mas a gente está fazendo outra, a gente não vai ter paz nisso. A gente não vai ter paz nisso. Mesmo assim, não, aqui tá melhor, aqui eu consigo fazer mais coisa, aqui não sei lá o que, sei lá o que. Não, a gente não vai ter paz nisso. A gente não vai ter paz nesse caso, nessa situação. Jonas só teve paz depois de o quê? Depois quando ele saiu do peixe. E por que ele saiu do peixe? Porque ele pediu perdão ao Senhor e cumpriu o que Deus tinha pedido. Né? Então o que a gente vem deixando essa mensagem no coração, né, de que Jonas é uma história muito bonita, uma história muito contada, e glória a Deus por isso, porque a gente sempre pode estar tirando pontos importantes da história, que a gente vem sempre tirar pontos, né, de uma mesma história, né, que a gente possa estar lendo, relendo, porque a gente sempre vai tirar pontos novos que a gente não tinha percebido nessa história. Né? Então, é uma história que eu gosto bastante, Jonas, e que essa mensagem ficou no meu coração, falou muito comigo, né? Porque antes de falar com vocês, ela falou comigo. Então que ela também fale com cada um de vocês aí. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Porque Deus tem um plano muito grande na vida de vocês, porque Deus é perfeito. E o que Ele tem para cada um de nós também é perfeito. Amém? Glória a Deus.